Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Seja bem-vindo aqui à nossa Record News e também ao nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje o nosso Conexão ND quer te fazer um convite. Vamos brincar de criatividade? A nossa convidada, Juliana Monteiro, professora, escritora, tem 18 livros escritos, 2 deles já publicados e outros 2 que serão publicados agora no segundo semestre, um deles aqui em Santa Catarina. A história do livro tem tudo a ver com Joinville. E essa trajetória dela na literatura começou brincando de criatividade. Não foi isso, Juliana? Muito boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Márcia, boa noite. É uma honra estar aqui com você hoje, agradeço muito pelo convite. E realmente, a minha trajetória como escritora começou brincando com a minha filha no carro. Quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre toda essa trajetória, né? Eu sou educadora de vida toda, filha de professora, neta de professora, e me encontrei como escritora brincando com a minha filha. É isso que a gente vai conversar bastante hoje. Eu acho bem bacana o início dessa história, que é você e ela no carro, indo para a escola em Curitiba, se não me engano. Você nasceu aonde, Juliana? De onde você é? Eu sou de Londrina, sou pé vermelho, Márcia. Você é do Paraná, Londrina, mas você foi parar em Curitiba, ficou muitos anos em Curitiba. Morei por 15 anos em Curitiba e depois 5 anos em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, do ladinho ali de Joinville. E agora, recentemente, me mudei para São Paulo. Estou aqui há 5 meses em São Paulo. E você já era professora quando levando a Manu, se não me engano, não é isso? Sim, Quase minha xará, eu sou Madu, ela é Manu. Levando a Manu para a escola, ela que te propôs fazer uma brincadeira de criatividade, como é que foi? Conta. Então, Márcia, olha só, a gente brinca bastante, né, que trânsito, né? Trânsito é aquela coisa complicada, você dá com a cabeça, né? A gente que até eu costumo usar bastante esse termo adultice nas minhas contações, né? Contando um pouco da trajetória, eu falo bastante que naquele momento no carro que a Manu me propôs o brincar, eu estava no carro dirigindo, trânsito, a gente morava bem longe da escola, né? E trânsito, eu pensando em planejamento, pensando em escola, pensando em aula, e a Manu, com 6 aninhos atrás do carro, me questionou: mãe, vamos brincar? E o que a gente pensa como adulto, né? A gente quer ficar ali nos nossos pensamentos, nas nossas complicações. Eu falei: Manu, pega um tablet, olha lá fora. Mas ela foi muito incisiva comigo. Ela: não, mãe, eu quero brincar e eu quero brincar de criatividade. Mas, Manu, não dá para brincar dentro do carro. Dá sim, mãe. Vou te explicar como é que se faz. Aí eu cedi, né? E ela me disse assim: mãe, eu te falo uma palavra e você inventa uma história maluca com essa palavra. Depois você me fala uma palavra e eu invento uma história maluca com essa palavra. E foi o início de tudo, assim. A primeira palavra que ela me disse foi cadeira. E eu ali no trânsito, dirigindo, aquela complicação toda, eu comecei a falar a história para ela, né? E a gente foi contando essa história, eu fui falando para ela a história da cadeira, que virou a cadeira falante. E, né, quando eu terminei a história, ela olhou para mim assim e falou: mãe, essa história ficou tão boa que ela merecia virar um livro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí a gente continuou brincando, e daí uma outra palavra que ela me passou foi lua, e eu inventei a história da lua irritada, e ela assim: mãe, essa história também merece um livro? E tivemos aí, né, o livro A Lua Irritada, e assim, foi uma coisa que quando ela me falou, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu sempre gostei muito de escrever, né? E assim, as escritas ficavam para mim, né? Aquela coisa. Eu falei assim: tá bom, Manu, vamos colocar isso no papel, né? E essa brincadeira gerou aí 18 livros, né? O Vamos Brincar de Criatividade da minha filha, agradeço a ela que foi assim, a porta, a ignição para que eu realmente entrasse nessa ideia de escrita. E sabe que vida em escola é muito corrido, né, Márcia? Como professora, como coordenadora de ensino, por anos e anos, e esses projetos ficaram na gaveta ali, até que eu decidi realmente: não, agora acho que chegou a hora de realmente investir nesse meu propósito, que eu acho que a escrita é um propósito mesmo, fica martelando, os personagens ficam na cabeça da gente martelando, martelando, martelando: me faça nascer, eu quero nascer. E eles estão nascendo agora, né? A cadeira falante nasceu já há uns anos e a Lua Irritada nasceu aí faz algumas semanas. Você acabou de lançar, inclusive, aqui em Santa Catarina, né? Sim, lancei na Feira do Livro de Joinville, foi muito incrível, foi maravilhoso, assim,
fiz contações de história ali em algumas livrarias da região, né? Fiz contações de história dentro da Feira do Livro de Joinville, fiz tarde de autógrafos. Então foi incrível, foi E muito eu estou bacana. Essa muito interação com as crianças é algo que faz a gente se sentir muito bem, né? Eles trazem umas coisas muito bacanas para a gente. E eu estou muito curiosa para saber sobre um dos livros que você vai lançar agora no segundo semestre. Eu vi que você tem 2 livros para lançar no segundo semestre. A Menina da Mão Errada, que fala da sua experiência como canhota. Quero falar Isso. sobre esse livro já já, mas quero começar falando sobre esses próximos 2 livros, do Vou Te Guardar da Chuva, que tem tudo a ver com a história da nossa linda Joinville, né? Conta um pouquinho, Exatamente. dá um spoiler desse livro. Olha, eu vou te guardar da chuva, até, olha, é bem bacana essa história, porque também, conversando com a Manu, né, esse vou te guardar da chuva é um pouco mais recente. A Manu hoje em dia já tem 15 anos, né, e a gente caminhando na praia, ali no Costão do Santinho, foi feito aí, a ideia surgiu no Costão do Santinho. A gente caminhando pela praia, e eu vi aquele monte de guarda-sol, assim, né, na areia. Eu falei assim, nossa, Manu, olha que bacana, daria pra gente fazer uma história sobre sombrinhas, guarda-sol, né? E ela olhou para mim e falou assim, ai, mãe, você vai fazer mais um livro sobre objetos que falam? Tenta fazer uma coisa diferente. E saiu o Vou Te Guardar da Chuva, que é um livro-imagem, né? Não é um livro... O livro-imagem é aquele livro que não tem escrita, é só realmente... A história é contada somente por imagens. E é uma história assim que eu me orgulho muito dela, porque ela é uma história muito profunda, né? E fala sobre relações humanas, fala sobre conexão, fala sobre cuidado, né? A rede de apoio que a gente tem, e tudo só por imagens. Então é um livro muito, muito, muito bacana, que eu gosto muito dele. E a gente encontrou uma parceria muito bacana ali em Joinville, que é o Jura Arruda, que é da Editora Areia. E ele que falou assim, esse livro tem tudo a ver com Joinville, né? Nós somos famosos, aqui a cidade é famosa por conta da chuva, né? De chover demais. E eles compraram a ideia, gostaram muito dessa ideia do Vou Te Guardar da Chuva. Conexão, adorei essa palavra. Não esquece que você está participando do Conexão ND. Então, quando Exato. você falou, ó, tem toda a conexão, eu já adorei. E quando é que você pretende lançar esses 2 livros? Olha, não temos data prevista ainda. A gente tem ali o segundo semestre, né? Tem toda uma questão ali de diagramação, de todo, né, o passo a passo ali que tem que ser feito para até que o livro chegue às a publicação mesmo em si, né? Mas ele está em andamento. E a Menina da Mão Errada? Você é canhota? Sou canhota, sou canhota. Aqui em casa sou a única canhota da casa, né? Meus filhos não nasceram canhotos, uma pena. Mas a minha mãe é canhota e minha avó também, materna, é canhota. E tem uma história bacana aí, Márcia, que acho que, assim, só quem é canhoto que entende o que eu vou falar, mas a gente faz a gente tem que fazer muitas adaptações por conta de ser canhoto, né? Até eu falo sobre isso no livro, a questão da palavra sinistra, que quem é canhoto é também conhecido como sinistro. E é uma palavra pesada, né? Assim, ela também tem, né, uma outra vertente da palavra, um outro significado da palavra, é uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma Um coisa ruim acidente, né? mesmo. É um acidente, né? É um Isso sinistro. pode ser um acidente também, é um outro sinônimo, né? Mas um sinistro, assim, seria uma coisa pavorosa, uma coisa ruim. E isso me incomoda um pouco, né? Por que uma pessoa que é canhota também pode ser conhecida como sinistra? E a história bacana da minha família, assim, é que a minha avó e a minha mãe sofreram muito mais que eu por serem canhotas, né? A minha mãe, ela conta que a mão dela era amarrada na escola. Então, ela não pôde ser... eu até escrevi na minha biografia desse livro, eu sou canhota e escrevo com a mão esquerda. A minha mãe é canhota, mas escreve com a mão direita. Ela nasceu canhota, mas na época dela isso era visto como algo bem negativo, uma coisa ruim, e os professores, na época, não aceitaram e colocaram a mão dela para trás, né? Até que ela aprendeu a escrever com a mão direita.
E você traz, então, muitas provocações da tua vida, da tua relação com os teus filhos, porque além da Manu, você tem um rapazinho também, um menino, né? Você Tem o traz, Daniel. Daniel, Isso. você traz tudo isso naturalmente, todas essas vivências para os livros. E o que você, como mãe e como professora, pode sugerir para quem está nos acompanhando na relação com filhos? Porque hoje em dia a gente tem percebido tanta dificuldade entre as famílias, relacionamento na educação, dificuldade dos pais de assumirem a educação, de jogar a responsabilidade da educação para a escola. A escola não educa, né? Quem educa é pai e mãe, né? Pelo menos é o que eu entendo. A escola ensina, né? Mas a educação é em casa que a gente ensina desde cedo os princípios básicos de ética, de... Até corrija-me se eu estiver equivocada. Não, mas você Eu tem queria que você total razão, é aproveitasse exatamente isso. essa tua experiência como professora, como escritora, como mãe de adolescentes, para dividir um pouquinho tudo isso com o telespectador também. Eu tenho a vivência profissional inteira de escola, né? Então, assim, a gente vê que cada vez fica mais difícil, porque os pais, como você bem disse, os pais acham que a escola deveria fazer coisas que, na verdade, está para a família fazer, né? E eu acho que o gosto pela leitura vem muito disso. A gente tem vivido tempos assim tão superficiais, né? Que as famílias não têm muito tempo mais para criança, para desenvolver gosto pela leitura, né? O Daniel aí, ele tá contando a história do Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira, e, e assim, a gente aqui em casa, até na minha descrição do Instagram eu coloco, eu sou uma pessoa que ama livros, casada com alguém que ama livros, filha de alguém que ama livros e mãe de quem ama livros. E eu acho assim que como mãe, o gosto pela leitura começa realmente da gente, né? Eu não posso falar para o meu filho, leia, filho, se eu não leio, se ele não me vê lendo, né? Então, assim, a gente é exemplo. A primeira coisa, né? Ele tem que me ver lendo, ele tem que me ver lendo para que ele possa desenvolver esse gosto pela leitura, né? Isso aí é o Daniel, e ele é um menino que adora leitura. Minha filha ama leitura. Ela, assim, o presente para ela é livros. Ela ama ler. Ela está sempre, né, com a lista dela, com o próximo livro que ela vai ler. Então, ela já tem ela é muito organizada. Ela tem ali as leituras, né? Ela está terminando uma, já vai pegar a próxima, a próxima. Então, assim, eu acho que os meus filhos gostarem de ler tem muito a ver com o fato de eu gostar de ler, do meu marido gostar de ler e da gente ter passado isso para eles. E você dá essa sugestão para quem nos acompanha? Você acha que tem como começar? Nunca é tarde para começar? Aham, tem. E é aquela coisa assim, não é que você não gosta de ler, você talvez não tenha achado o teu livro ainda, o teu nicho de leitura, né? E, e realmente se entregar àquela leitura e tentar entrar naquele mundo, porque cada livro tem essa, esse, essa coisa maravilhosa de você poder viajar nele, de você poder, né, ir para 1000 lugares dentro de um livro. A Lua Irritada, que você lançou agora, faz Aham. poucos dias até aqui em Santa Catarina, também é uma provocação para fazer pensar, também é uma provocação para fazer as pessoas se entenderem, os adolescentes se entenderem, as famílias se entenderem, né? Sim, a Lua Irritada, eu gosto bastante de, quando começo a contação de histórias, de fazer um exercício com as crianças de respiração, né? Porque assim, a gente começa falando, você já ficou irritado? Você está irritado nesse momento? Porque é normal ficar irritado, né? Todos os sentimentos são válidos, né? E a gente só tem que entender esse sentimento e fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, eu faço com as crianças ali a questão da técnica de respiração mesmo, do cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Esse é o primeiro passo na contação de história ali da Lua Irritada, porque é exatamente isso, né? A criança tem que se entender, tem que saber que a irritação é algo natural do ser humano e a gente tem que saber voltar e respirar e achar uma forma de se acalmar, né? Então, assim, a primeira coisa na contação de história que eu faço com a Lua é a respiração. E eles adoram. E o que eu fiz no livro da Lua Irritada? Eu peguei as 4 fases da Lua e coloquei como sentimentos humanos, né? Então, assim, a Lua, em cada fase ela tem um sentimento, em cada fase ela tem que resolver esse sentimento, ela tem que se entender.
E aí é uma verdadeira dica para que a pessoa se relacione melhor entre si, com as famílias, com os próprios irmãos, porque como é que é o relacionamento dos teus 2 filhos? Olha, te digo que hoje em dia é mais tranquilo, que a Manu já está um pouco mais velha, né? Mas já tivemos momentos complicados, né? É normal de irmão. E acho que é muito válido isso, né? Eu, na minha casa também, tenho uma irmã, a Tatiane, 2 anos mais nova que eu, e o Sandro, 6 anos mais novo que eu. Então, nós crescemos ali, se conhecendo como seres humanos ali, e nesse conhecimento todo, muitas complicações acontecem e são saudáveis também, né? Ô, Juliana, são 18 livros, 2 já publicados, né? Cadeira Falante, A Lua Irritada, os próximos 2 que você já está preparando para lançar, Vou Te Guardar na Chuva, esse que você vai lançar em Joinville, e A Menina da Mão Errada. E os outros 16? Os outros 16, não, os outros, Os eu sou outros péssima em 14. matemática, os outros 14. Ainda bem que eu sou jornalista, perdão, telespectador. Os outros, o E que eu que sou você da área de fala? humanas, então nós estamos bem, mas... E os outros 14, quais são os temas? Olha, eu tenho temas bem variados, assim. Eu tenho um livro, assim, que é um dos meus xodozinhos, que é A Mão e o Pé. Ele se chama A Mão e o Pé, que a mão vai até o pé e tem uma conversa com ele, né? Ela começa assim, deixa eu ver se eu me lembro agora, mas o meu filho, ele fala bem bonitinho o livro. A mão foi falar com o pé só para ver como é que é. Pé, você pode me dizer o que é ser o maior fedido? É tudo remadinho, assim, eu não estou lembrada agora exatamente como que... Mas é uma sequência da mão conversando com o pé. Aí o pé explica para ela toda a vivência dele como pé e ela explica para ele que não é tão fácil ser mão assim também. É um dos meus livros favoritos, A Mão e o Pé. Gosto bastante dele. Muito bem, então eu vou te dar uma chance. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você procura aí esse trecho do livro certinho para daqui a pouco, no próximo bloco, eu dividir com o telespectador. E no próximo bloco, Ju, eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência como professora, coordenadora de ensino bilíngue. Perfeito. Porque também é uma dúvida muito grande que os pais têm com relação à hora certa de colocar a criança para estudar uma outra língua, se vale a pena desde cedo, né, colocar numa escola bilíngue. E aí também eu vou dividir com você e com o nosso telespectador um momento muito bacana da nossa campanha do agasalho. Está frio aí em São Paulo hoje? Hoje está frio aqui, está bem friozinho, Aqui viu? também está, em Floripa está frio, Santa Catarina está passando por um período de frio, claro, naturalmente estamos no inverno. E aqui nosso Grupo ND está com uma campanha do agasalho belíssima. E tem uma escola de idiomas que fez uma ação muito bonita. E aí, então, no próximo bloco a gente vai falar sobre ensino de línguas estrangeiras, a gente vai falar sobre essa ação dessa escola. E eu te dou uma chance de pegar o texto do livro, o trecho aí do livro, para a gente dividir com o telespectador. A gente está indo para o intervalo rapidinho, não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta brincando de criatividade com a Juliana Monteiro. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando sobre criatividade, sobre a importância da literatura. Estou tendo o prazer de receber aqui a professora e escritora Juliana Monteiro. Ela já lançou alguns livros, um deles, inclusive, há alguns dias aqui em Santa Catarina, e está pretendendo lançar outro livro aqui em Santa Catarina também, ainda no segundo semestre desse ano. E eu dei uma chance para ela no intervalo, para ela buscar um trechinho que ela gosta muito de um livro, que é A Mão e o Pé. Esse não tem expectativa para publicar ainda? Ou você pensa em um dia publicar ele? Esse é bem provável que no início do ano que vem, Márcia. É? E você achou aí o trechinho? Que eu fiquei curiosa para saber. Então, lê, por favor. A mão e o pé. A mão perguntou para o pé, só para ver como é que é. Será que é divertido ser o maior fedido? O pé falou para a mão, isso não fica assim não. Vem aqui no chão que você vai levar um safanão. Ajudada pelo braço, a mão quis desfazer o embaraço. Chegou até o pé e disse que não quis agir de má fé.
Ela estava mesmo, era curiosa, pois a vida do pé, para ela, era muito misteriosa. Ela entendia muito de segurar, lavar e escrever, e do universo do pé não podia nada descrever. O pé falou para ela: carrego o nosso dono para todo lado. Caminho, corro e pulo viela. Eu sou realmente muito descolado. Porém, preciso ser sincero: meu dia a dia é severo. Sem querer parecer ingrato, me amasso todo no sapato. E quando estou descalço, tenho um novo percalço. Por meus dedos tenho afeto, com eles me sinto completo. Já o dono deles se esquece, e o menor é o que mais padece. Você nem imagina a dor do dedinho quando bate na quina, tadinho. Tenho muito orgulho de ser pé, mas realmente é difícil não ter chulé. Especialmente quando no banho o dono me trata como um estranho. A mão estava espantada com a história do pé apresentada. Pé e mão na mesma comunidade, mas em uma diferente realidade. Caro pé, não fazia ideia do seu cotidiano e pensar que nós dois fazemos parte do mesmo corpo humano. No meu caso, sou lavada em mais ocasiões e meu cheiro é bom, com poucas exceções. No entanto, nosso dono é meio atrapalhado e na cozinha, quando faz um refogado, sempre saio com um queimado ou um corte. Você nem imagina o quanto a dor é forte. Sem contar no tempo que demora para sarar, pois o dono precisa de mim sem parar. Já imaginou machucar o machucado? Para mim, isso acontece um bocado. E assim vai, né, a situação ali da conversa entre a mão e o pé. Muito bom, você foi falando e a gente foi pensando aqui, com certeza o telespectador foi. Todo mundo e todas as nossas partes do corpo são importantes, tudo tem sua importância, né? Não dá para subestimar nada, não dá para subestimar nada nem ninguém, nunca. Olha aí a lição. Não, até a última estrofezinha aqui, pé e mão tão diferentes, mas ao corpo inerentes. A amizade que começou por acidente deixou ambos sorridentes. Muito é bem bom. isso, né? É bem essa questão de falar sobre o diferente, de aceitar o diferente, né? E de que todo mundo é importante, né? Exato. De que todo mundo aí tem sua importância. Falando em importância, vou te convidar, Ju, e vou convidar vocês também, nossos telespectadores. Ju, eu falava com você no primeiro bloco sobre a nossa campanha do agasalho aqui. Gente, a campanha do agasalho quase já arrecadou 50 mil peças só aqui na Grande Florianópolis. E para que essa corrente do bem possa ser realizada, a gente tem muitos parceiros, viu, Ju? Ninguém faz nada sozinho. Todo mundo tem sua importância, né, gente? Aí eu vou dividir com o telespectador uma ação muito bacana da KNN Escolas de Idiomas, que tem até costureira para arrumar as roupas que são doadas. Vamos ver? Rodou. E olha, a campanha do agasalho já está um sucesso. Até agora, menos de um mês, né, do início da campanha, a gente já arrecadou 400 mil peças. Mais de 400 mil peças, né? E a gente está aqui em São José, numa das unidades da KNN, que é a Escola de Idiomas, patrocinadora aqui da nossa campanha do agasalho deste ano. E a Annelise já está aqui com a gente, ó. Tudo bem, Annelise? Tudo bem, prazer. Olha só como é que já está a campanha dela. Nós vamos mostrar aqui agora. Os alunos e os pais já encheram 3 vezes essa caixa da campanha. Já é a terceira leva, a gente já distribuiu mais 2 levas dessa e os alunos estão participando, também engajados, e os nossos parceiros também estão participando ativamente da campanha. Tem mais guardado, a gente teve que tirar um pouco daqui porque já estava transbordando, então a gente tem mais e eu vou levar vocês agora para dar uma olhadinha. Imagine que só nessa unidade da KNN Idiomas são 400 alunos, que aproveitam, claro, toda a estrutura da escola, as salas de aula, a sala de cinema, muito acolhedora, e todos estão participando da campanha. E olha só, dentro de uma sala aqui, ó, já tem várias sacolas fechadinhas, já esperando, né, a equipe aqui do Grupo ND para passar para pegar. Exatamente, a gente já separou porque a demanda era muito grande, a gente não queria deixar tudo lá na recepção, então a gente já teve o cuidado de separar e está esperando a equipe vir tirar aqui para poder levar para a campanha. Mas a campanha do agasalho deste ano tem uma grande novidade, hein? A partir da terça-feira da semana que vem, no Largo da Alfândega, bem no centro mesmo de Florianópolis, você sabe que as pessoas que doam algumas peças, as peças podem vir às vezes com algum rasgado, né? Tem uma blusa lá que às vezes está rasgadinha do lado. E aí, claro, a gente precisa de alguém que costure essas roupas para que elas possam voltar a ser usadas pelas pessoas que vão receber essas doações. Então a gente vai ter 5 costureiras do centro de Florianópolis para justamente fazer esse trabalho. E elas já estão aqui, ó, participando de uma ação promocional aqui da campanha do agasalho. Vamos acompanhar. Ao todo vão ser 10 costureiras experientes que vão brilhar durante a campanha nos veículos do Grupo ND. Muito importante porque tendo um defeito, o outro acaba indo fora, né? Sim. E assim não mais. Que legal.
Vai aumentar ainda mais, Vai então. aumentar ainda mais a doação. Uma porcentagem muito grande de descarte. Então a gente pensa o que a gente pode fazer para aumentar o número de pessoas que vão receber agasalhos e também, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, que é a nossa ideia. Então, tentar minimizar ainda mais o número de descartes, de roupas que não podem ser doadas, para aumentar, ajudar mais gente e muito ajudar o meio ambiente. Então, prepare o seu armário, selecione os agasalhos que você não usa mais e participe desse movimento de solidariedade, porque você é a peça que faltava para melhorar ainda mais a campanha deste ano. Muito bom, né, Ju? Você é a peça que faltava, é o chamamento, é o lema da nossa campanha desse ano. Algum livro seu fala sobre solidariedade? Deve falar, né? Generosidade, solidariedade, doação, porque a campanha do agasalho é tudo isso e muito mais, né? Sim, exatamente. Não, muito bacana. Vamos falar da escola de idiomas e vamos falar da importância de ensinar idiomas para as crianças desde cedo. Você foi coordenadora há muito tempo, inclusive aqui em Santa Catarina, quando morava em Jaraguá do Sul. Você Sim. trabalhou como coordenadora de uma escola bilíngue, é isso? Isso, aham. A minha vida profissional toda é na língua inglesa, né? Assim, professora de língua inglesa por mais de 20 anos e coordenadora de ensino também por muito tempo. E qual é a hora certa de colocar uma segunda língua na educação da criança? Uma escola bilíngue deve realmente ser frequentada pela criança desde pequenininha? É legal alfabetizar nos dois idiomas? Márcia, a hora certa é quanto antes possível, né? A gente sempre fala assim, eu lembro das reuniões de pais ali, que a gente fala que o cérebro da criança está ali todo abertinho, todas as janelinhas estão abertas para esse novo idioma, né? E com o tempo, as janelinhas vão se fechando. A gente fala ali da questão dos vocábulos, né? Da fonética mesmo, a fonologia da língua. Então, quando a criança é pequenininha, ela tem todas as janelinhas abertas para todas as nuances da língua, para todos o sotaque. É muito mínimo quando a criança aprende o mais rápido possível. Se demora um pouco mais, as janelinhas estão fechando, né? E o sotaque vem mais forte daí. Então, quanto antes, melhor, para que a criança absorva toda aquela língua e faça daquela língua como uma língua mãe mesmo, né? Mas alfabetizar nos dois idiomas desde cedo não pode comprometer o desenvolvimento e o desempenho da criança na língua mãe, na língua dela natal? Olha, eu já até respondi essa pergunta muitas vezes a pais, né? Os pais ficam preocupados ali com relação a isso. Ah, mas vai afetar a língua mãe? A criança consegue absorver as duas línguas, Márcia. Tem um pouquinho ali, até antigamente, né, as literaturas diziam que, mas tem erros que eles estão cometendo que se não tivesse aprendendo uma segunda língua não estariam cometendo. Mas o erro também faz parte do processo, eles cometem aqueles erros porque o próprio cérebro está fazendo ali todas as conexões que precisam ser feitas e depois a criança ela vai dominar aquelas duas línguas com maestria. Então, quanto antes, melhor. E numa escola bilíngue, o tempo para as duas línguas costuma ser igual? Ou você vai, por exemplo, dar mais tempo para a língua mãe, no caso, a gente aqui no Brasil, vai estudar mais português e a outra língua vai estudar um pouco menos, ou estuda a mesma quantidade de tempo? Olha, tem várias formas de se trabalhar, né? Tem escolas que trabalham de uma forma, escolas que trabalham de outra. Tem escolas que colocam algumas disciplinas em português e outras disciplinas em inglês, né? Então, assim, tem uma gama bem ampla de formas de se trabalhar com esse programa bilíngue, nesse formato bilíngue de escola. E as crianças que estudam em escola normal e fazem cursos de inglês desde cedo também podem ter um bom desempenho? Também funciona? Sim, também funciona. E hoje em dia, né, Márcia, que a gente tem tantas ferramentas disponíveis para o ensino desse inglês, né? Então, assim, se a gente tem ali os próprios... a própria internet, com todas as ferramentas que tem, os filmes que a gente pode assistir hoje em dia com a própria voz dos atores em inglês em si, né? Assim, tanto que a gente conseguir, né? Até final de semana eu estava com um amigo e ele falou assim, eu preciso aprender inglês. O que eu preciso fazer para aprender inglês? Eu falei para ele, pega teu celular agora, põe as configurações do inglês. Faz o teu cérebro já entrar numa imersão.
né? Então é isso, a gente tem as ferramentas ali à disposição. O teu próprio computador, o teu celular, a tua televisão, tudo que você consiga entrar numa imersão, porque o programa bilíngue, né, a ideia bilíngue é isso, é você entrar numa imersão para que você possa fazer o teu cérebro pensar em inglês. Em inglês, com francês, qualquer idioma vale. A ideia é fazer a pessoa viver aquela situação, repetir aquelas palavras, aquelas expressões, para acabar aprendendo, né? Exatamente. Uhum. E fazer realmente o cérebro ficar ali tentando decifrar aquele enigma, que no começo é, né? Depois você vai se acostumando àquilo. Então, assim, realmente o que eu falei para esse amigo no final de semana, pega o teu celular, já põe para o inglês, porque é o primeiro passo. Faz a coisa acontecer para você, né? Não fica esperando aquele momento de aula, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, não precisa ficar esperando somente aquele momento de aula. O momento de aula é importante, né? É ele que vai te fazer estruturar o teu conhecimento, que vai te fazer entender todas as regras né, e nuances da língua. Mas você mesmo, no teu dia a dia, você consegue fazer isso acontecer. Ju, agora você está em São Paulo, por quê? Qual é o desafio aí? Olha, então, eu vim assim porque o meu esposo, ele trabalha aqui em São Paulo, né? Ele sempre estava nessa ponte aérea São Paulo-Santa Catarina. A gente veio por conta da família ficar junto mesmo, né? Das crianças estarem com o pai ali durante toda a semana, não somente no final de semana. E eu tô aqui, né? Muito contente, muito feliz fazendo os meus personagens ganharem vida. E é isso que, né? Que está me fazendo me sentir realizada hoje em dia, né? Também estou com propostas ali de novas escolas bilíngues que estão chegando, né? Então, assim, eu ainda estou analisando os próximos passos com relação, assim, a essa vida profissional na questão acadêmica. Mas os meus livros estão nascendo e eu estou muito feliz por conta disso. E eu acho o máximo como a Manu é importante em tudo isso, porque você viu quantas vezes você falou nela, por acaso ela não está aí agora não, né? Para a gente saber, Olha, cadê ela? não, ela tá na escola, ela não chegou ainda, a escola dela é período integral, né? Ela está no primeiro ano do ensino médio, tá? Numa escola bilíngue aqui, e ela é voluntária já, ela ensina inglês para a comunidade, isso é uma coisa assim que eu me sinto muito orgulhosa por isso, né? Tem 15 anos, já é professora voluntária para a comunidade. Já tem as próprias produções dela, ela e o Daniel já escrevem. Eu ia dizer isso, você está formando futuros 2 escritores, provavelmente, porque eles têm toda essa experiência, todo esse exemplo dentro de casa, e ela principalmente foi tanto sua inspiração para os seus livros, a cabeça dela deve ser um burburinho de ideias e de histórias para contar. Quem sabe numa próxima a gente faz com você e com ela. Vai ser muito legal. Me conta quando você for lançar o próximo livro, principalmente esse que tem a ver com a história de Joinville. Vai ser muito legal continuar acompanhando a tua trajetória. Não falei que passava rápido? Está chegando ao fim o nosso encontro. Passou rápido. E eu queria te pedir um favor, todo Conexão ND eu termino convidando o nosso convidado é ótimo. Mas é isso mesmo, convidando o convidado para fazer uma mensagem final, para encerrar o nosso bate-papo. Então, por favor, olha para o nosso telespectador, olho no olho para o nosso telespectador e dá uma mensagem final desse nosso bate-papo, desse nosso Conexão ND que a gente brincou de criatividade. Qual é a mensagem da professora escritora? A mensagem acho que é da Lu Irritada, né? Que a gente consiga fechar o olho nesse mundo tão rápido que a gente vive, de tudo tão superficial e tão... que tudo é rápido e na tela, assim, que a gente consiga fechar o olho, entender o nosso processo, entender que a irritação é algo natural e que a gente lembre da técnica de cheirar a florzinha e soprar a velinha. De vez em quando a gente precisa fazer isso, não importa a idade, que a gente cheire a florzinha e sopre a velinha e que a gente encontre paz no nosso interior e que a gente seja feliz, né? Independente da situação, que a gente saiba que dentro da gente que mora realmente a paz, a felicidade, que a gente se encontre, né? Então, assim, fica a dica da respiração, que a gente saiba inspirar, respirar e achar a nossa paz interior. Que bacana. Juliana Monteiro, que prazer conversar com você. Obrigada pela entrevista, sucesso aí em todos os seus projetos, conta sempre com a gente.
Quem sabe no próximo lançamento do livro aqui em Santa Catarina, você vem aqui ao nosso estúdio em Florianópolis, vai ser um prazer te receber aqui, tá bom? Tá joia, Márcia. Beijo no Muito seu obrigada, coração, viu? uma linda noite, um lindo final de semana. Para vocês também. Obrigada. Obrigada a você. Tá aí, assim que a gente vai encerrando o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira, te desejando um lindo fim de noite, um lindo final de semana, te convidando. Segunda, 7 em ponto. Eu, Paulo Alceu, toda a nossa equipe, nós estaremos esperando por vocês no nosso ND Notícias. Um beijo do coração e até segunda. Tchau, tchau.